Após pressão do MST e do próprio Partido dos Trabalhadores, Lula anunciou a troca e também mudanças nas superintendências do INCRA em diversos estados. O engenheiro agrônomo Newton Bezerra Guedes retorna a esse cargo aqui no Paraná. A alteração nos cargos de chefia do órgão ocorre depois de uma série de invasões que aconteceram por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra durante o chamado Abril Vermelho. Em alguns estados, o MST inclusive ocupou as sedes dos escritórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para pressionar uma mudança. Alguns setores do PT também vinham criticando a demora para substituir os nomes que compunham o governo anterior. A troca nas superintendências ocorreu em 19 estados, revertendo nomes que estavam na vaga desde o governo de Jair Bolsonaro. No Paraná, o indicado foi o engenheiro agrônomo Newton Bezerra Guedes, que retorna à função que já desempenhou entre os anos de 2010 e 2016, nos governos Lula e também de Dilma Rousseff. Ele também é perito federal agrário de carreira do INCRA desde 2004 e já ocupava o cargo como superintendente substituto desde janeiro deste ano. Com a substituição dos chefes regionais, o governo federal espera acalmar os ânimos dos membros do MST que chegaram a invadir uma área de preservação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, no último fim de semana. Essa última ocupação foi alvo de críticas de integrantes do governo, como Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e também Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura. Pedroso, a gente teve uma demora do governo federal em se manifestar sobre essas invasões, inclusive não veio uma manifestação direta do presidente, e sim também de ministros. E a gente mostra, através disso, a força do movimento dentro desse governo, porque eles invadiram, pediram e conseguiram o que queriam. Aqui no Jornal da Manhã, vocês já escutaram que as agendas desse movimento social, chamado movimento social, não tinha nada a ver com terra. Não tinha nada a ver. Eu falei aqui nesse jornal que parte dessa pressão era por boquinha no governo federal. Tá aí, dito e feito. A gente não se surpreende mais. Porque é o seguinte, é disso que se trata. Esse governo, ele presta atenção, ele dá ouvido a organizações que têm métodos terroristas, Bia. Peraí, todos os manuais de segurança, mundo afora, diziam o seguinte, não se negocia com terrorista, não se negocia com terrorista. E o Brasil vai lá e faz o quê? O pessoal ocupa, invade aquelas terras, invade organizações públicas, invade fazenda da Embrapa, achaca ali produtores rurais, e daí o governo, em vez de tomar medidas duras, punir essas pessoas, não, faz o quê? Negocia, cede, coloca ali os nomes que são sensíveis ao movimento. É uma vergonha que isso aconteça. A gente não tem que legitimar, trazer essas pessoas para posições de autoridade, não. O que tem que fazer é punir. Aconteceu que tem avançado aqui no Paraná aquela possibilidade de um cadastro de quem invade terra seja responsabilizado pelo que faz, mas responsabilizado ali no seu CPF, para perceber, opa, peraí, mas esse sujeito invadiu terra aqui, depois invadiu ali, invadiu acolá, mas peraí, ele é trabalhador rural ou ele é invasor profissional? Porque o que tem acontecido é isso, a turma é invasor profissional. Eles vão ali, invadem, achacam, vão para outra, achacam, e agora achacam o governo atrás de cargo. Porque é isso, a partir do momento que eles ocupam esses cargos, Bia, eles vão brigar porque eles querem orçamento para esses cargos. Daí dentro dessas posições, o companheiro que está ali sentado, que vai poder ordenar a despesa, vai transferir, vai fazer convênio, vai fazer sabe Deus o quê, para ajudar a financiar o movimento. Então é o Estado brasileiro financiando essas organizações. É uma relação ali de simbiose macabra. Porque é o dinheiro do pagador de impostos ajudando a arrebentar ainda mais o setor produtivo. A gente não pode aceitar esse tipo de prática. Olha só, um toma lá da cá explícito com um tipo de organização que envergonha o Brasil. Porque se eles discutissem reforma agrária de verdade, eles não estariam preocupados em ficar invadindo repartição pública para tentar pressionar a saída desse ou daquele. Pelo contrário. Então, olha, é constrangedor perceber que o governo brasileiro segue negociando com terroristas e levando adiante. Mas não me surpreende, tá? Não me surpreende. Porque quando a gente viu que o Stedley foi junto com o Lula para a China, eu já tinha a sensação que essas demandas seriam atendidas. Porque ele deve ter ido lá junto, aquele papinho no avião, as fazendas ocupadas aqui, Embrapa ocupado acolá, e daí o papinho colou.
E é isso, quando você tem um líder de um movimento com práticas terroristas viajando na delegação oficial do Brasil para outro país, o que a gente pode esperar? Que o terrorismo prevaleça. É isso, Bia. Eles prevaleceram e a gente que fique ali chupando o dedo e pagando essa conta. Após pressão do MST e do próprio Partido dos Trabalhadores, Lula anunciou a troca e também mudanças nas superintendências do INCRA em diversos estados. O engenheiro agrônomo Newton Bezerra Guedes retorna a esse cargo aqui no Paraná. A alteração nos cargos de chefia do órgão ocorre depois de uma série de invasões que aconteceram por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra durante o chamado Abril Vermelho. Em alguns estados, o MST inclusive ocupou as sedes dos escritórios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para pressionar uma mudança. Alguns setores do PT também vinham criticando a demora para substituir os nomes que compunham o governo anterior. A troca nas superintendências ocorreu em 19 estados, revertendo nomes que estavam na vaga desde o governo de Jair Bolsonaro. No Paraná, o indicado foi o engenheiro agrônomo Newton Bezerra Guedes, que retorna à função que já desempenhou entre os anos de 2010 e 2016, nos governos Lula e também de Dilma Rousseff. Ele também é perito federal agrário de carreira do INCRA desde 2004 e já ocupava o cargo como superintendente substituto desde janeiro deste ano. Com a substituição dos chefes regionais, o governo federal espera acalmar os ânimos dos membros do MST que chegaram a invadir uma área de preservação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, no último fim de semana. Essa última ocupação foi alvo de críticas de integrantes do governo, como Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e também Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura. Pedroso, a gente teve uma demora do governo federal em se manifestar sobre essas invasões, inclusive não veio uma manifestação direta do presidente, e sim também de ministros. E a gente mostra, através disso, a força do movimento dentro desse governo, porque eles invadiram, pediram e conseguiram o que queriam. Aqui no Jornal da Manhã, vocês já escutaram que as agendas desse movimento social, chamado movimento social, não tinha nada a ver com terra. Não tinha nada a ver. Eu falei aqui nesse jornal que parte dessa pressão era por boquinha no governo federal. Tá aí, dito e feito. A gente não se surpreende mais. Porque é o seguinte, é disso que se trata. Esse governo, ele presta atenção, ele dá ouvido a organizações que têm métodos terroristas, Bia. Peraí, todos os manuais de segurança, mundo afora, dizem o seguinte, não se negocia com terrorista, não se negocia com terrorista. E o Brasil vai lá e faz o quê? O pessoal ocupa, invade aquelas terras, invade organizações públicas, invade fazenda da Embrapa, achaca ali produtores rurais, e daí o governo, em vez de tomar medidas duras, punir essas pessoas, não, faz o quê? Negocia, cede, coloca ali os nomes que são sensíveis ao movimento. É uma vergonha que isso aconteça. A gente não tem que legitimar, trazer essas pessoas para posições de autoridade, não. O que tem que fazer é punir. Aconteceu que tem avançado aqui no Paraná aquela possibilidade de um cadastro de quem invade terra seja responsabilizado pelo que faz, mas responsabilizado ali no seu CPF, para perceber, opa, peraí, mas esse sujeito invadiu terra aqui, depois invadiu ali, invadiu acolá, mas peraí, ele é trabalhador rural ou ele é invasor profissional? Porque o que tem acontecido é isso, a turma é invasor profissional. Eles vão ali, invadem, achacam, vão para outra, achacam, e agora achacam o governo atrás de cargo. Porque é isso, né? A partir do momento que eles ocupam esses cargos, Bia, eles vão brigar porque eles querem orçamento para esses cargos. Daí dentro dessas posições, o companheiro que está ali sentado, que vai poder ordenar a despesa, vai transferir, vai fazer convênio, vai fazer sabe Deus o quê, para ajudar a financiar o movimento. Então é o Estado brasileiro financiando essas organizações. É uma relação ali de simbiose macabra. Porque é o dinheiro do pagador de impostos ajudando a arrebentar ainda mais o setor produtivo. A gente não pode aceitar esse tipo de prática. Olha só, um toma lá da cá explícito com um tipo de organização que envergonha o Brasil. Porque se eles discutissem reforma agrária de verdade, eles não estariam preocupados em ficar invadindo repartição pública para tentar pressionar a saída desse ou daquele. Pelo contrário. Então, olha, é constrangedor perceber que o governo brasileiro segue negociando com terroristas e levando adiante. Mas não me surpreende, tá? Não me surpreende. Porque quando a gente viu
que o Stedley foi junto com o Lula para a China, eu já tinha a sensação que essas demandas seriam atendidas. Porque ele deve ter ido lá junto, aquele papinho no avião, as fazendas ocupadas aqui, Embrapa ocupado acolá, e daí o papinho colou. E é isso, quando você tem um líder de um movimento com práticas terroristas viajando na delegação oficial do Brasil para outro país, o que a gente pode esperar? Que o terrorismo prevaleça. É isso, Bia. Eles prevaleceram e a gente que fica ali chupando o dedo e pagando essa conta.